Já estamos aqui mais uma vez para falar do grande amor do nosso Deus, que na verdade já foi falado bastante nessa noite, sobre missões, sobre adoração, sobre entregar nossas vidas ao Senhor Jesus. E nós vamos complementar isso, porque nós vamos agora ler a palavra de Deus. É nela que nós temos como guia. E enquanto nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. Mas uma das principais formas que Deus fala conosco é através da sua palavra. E nós temos essa palavra em nossas mãos, nas nossas Bíblias, temos no nosso coração. E é ela que nos guia, nos chama, nos orienta. Ontem eu estava dando uma passada lá numa livraria com Cibele, e então entramos naquela livraria ali, olhamos alguns livros e de repente eu vi um livro que a capa do livro, o título do livro na capa, bem grande, me chamou a atenção. Eu não posso dizer aqui que expressão foi aquela, que título foi aquele no livro. Mas eu fiquei imaginando, se o livro é para chamar a atenção, e aquele título ali não é digno de que eu fale, imagine o que é que tem ali dentro. Mas, na palavra de Deus, podemos dar título como esse que vocês estão vendo aqui na tela. A caminho da perfeição. Será que existe um caminho para a perfeição? Curioso isso, né? Nós vamos ver na palavra de Deus, e vamos começar apenas com um versículo. Ver se ele funciona aqui. Opa, foi. Vamos abrir aqui em Mateus, capítulo 19, versículo 21. Se os irmãos não quiserem abrir, está projetado ali na tela. E o versículo diz o seguinte: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. É interessante como esse versículo aqui nos chama a atenção com os verbos que tem aqui. Então, vamos aqui, nesse texto, vamos mandar verbo, como diz a história. São vários verbos aqui, e, assim, tudo verbo de ação. Ou a maioria absoluta. Verbos de ação. E eu devo começar dizendo o seguinte: nós não podemos seguir o Rei Jesus sem pagar um preço. Mas se o preço ele já pagou por nós, que ele já pagou um alto preço, afinal de contas, ele morreu na cruz por nós. E a pergunta é: temos o direito de escapar
do sofrimento e do sacrifício? O próprio Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu sofri, morri na cruz, fui escarnecido, passei tudo o que você possa imaginar, mas eu venci. Então nós vamos ver nesse pequeno texto, ou nesta passagem, que Jesus explica claramente o que ele exige justificadamente de quem deseja crer nele e ser seu discípulo. Vamos pensar sobre esse versículo, o que ele quer de forma muito clara falar para nós. Aliás, esse relato bíblico está escrito nos 3 primeiros evangelhos. E quando isso acontece é porque é alguma coisa significativa que mais de um evangelista registrou isso. Então, quando combinamos os fatos, vemos que aquele homem desse contexto aí, que recebeu esse recado, ele era um jovem rico e ele certamente ocupava uma boa posição de liderança. Mas vamos ver direito aqui, que dentro do contexto desse versículo aí, Jesus estava na sua missão e de repente aquele jovem rico, é um jovem rico que certamente conhecia as leis, e eu diria que ele buscava cumprir as leis. E, sem dúvida, aquele jovem pode receber um elogio nosso por ele ter procurado Jesus publicamente e perguntar sobre essas questões. Ele estava interessado sobre isso. Certamente ele sabia que Jesus era um mestre, era um líder. E também não me parece que ele tinha segundas intenções, como os fariseus normalmente tinham. E, de fato, ele estava querendo aprender alguma coisa, ouvir de Jesus e aprender alguma coisa. Ele supostamente conhecia os mandamentos e então ele queria aprender mais, ele queria ouvir mais e estava disposto a isso. Acontece que quando ele ouviu o que ouviu de Jesus, ele tomou a decisão errada, ele tomou a decisão equivocada. Então nós vamos ver nesse texto agora, quais são esses caminhos que Jesus aponta, que podemos dizer que são os caminhos para a perfeição, que Jesus revelou para aquele jovem. E a primeira coisa, o primeiro verbo que nós vemos aqui, é Jesus respondendo para ele tomar uma atitude, fazer alguma coisa. Jesus não fez com ele como fez com os discípulos. Ei, vocês, vem, me acompanham, sejam meus discípulos. Jesus falou para ele ir primeiro. Vai. Isso demonstra o caminho da obediência para aquele jovem. Ele deveria começar obedecendo o que Jesus falou. Vai com objetivo. Lá em Marcos, capítulo 5, versículo 1, aconteceu uma outra situação, um homem de nome também procurou Jesus, insistindo que fosse com ele e tal. Então Jesus levantou para ir com aquele homem e os discípulos o seguiram, a multidão o seguiu.
Então, esse chamado vai de Jesus demonstra uma ação. Esse é o primeiro passo para quem deseja seguir a Cristo. Precisa se despreender de alguma coisa, precisa começar demonstrando obediência. Aquele jovem rico, possivelmente, estava acostumado a dar ordens a pessoas e tal, mas com Jesus, ele precisaria não só ouvir e aprender, mas também obedecer. Parece que ele não tinha muita intimidade com esse item, obedecer. Sabe por quê? Porque a obediência é a base da nossa caminhada com Deus. Quem estava aqui de manhã, ouviu falando na mensagem do meu chamado para o ministério, e esse chamado rolou-se por alguns anos, e me faltava isso aqui, obedecer. Eu tive que chegar nas minhas últimas consequências para obedecer. Então, é necessário que nós precisamos obedecer ao chamado do Senhor. Obedecer o que Ele nos manda fazer. Mas, existe um outro verbo aqui, que é o caminho da renúncia. Há outro verbo aqui que Jesus falou, vai e vende. Vai, vende tudo o que tens. Isso demonstra que Jesus estava mostrando para ele o caminho da renúncia. Lá em Lucas, capítulo 14, versículo 33, diz assim, Lucas 14, 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se eu trouxer isso para os nossos dias, o que você teria dificuldade de renunciar, ou entre parênteses, vender tudo que tem para seguir a Jesus? Esse passo aqui exige desprendimento das coisas materiais e a disposição para negociar nosso apego por algo maior. Muitas vezes, nós estamos apegados a coisas que dificultam o nosso caminho da renúncia. Eu não sei se aquela prática da época dos apóstolos, logo no começo ali, onde muitas pessoas vendiam suas propriedades. Uns movidos pela generosidade, vendo outras pessoas que tinham necessidades. Talvez alguns até pensassem que Jesus voltaria logo naquelas próximas décadas, então não tinha nenhuma dificuldade em vender, Jesus vai voltar logo. Eu suponho que alguns pensaram assim. Seja qual for a motivação, mas eu creio que essa primeira foi a principal. Eles não se prenderam às coisas materiais nesse caminho da
renúncia. Então, nesse ensino de não depender das riquezas terrenas, mas confiar na provisão de Deus. São tantas pessoas que estão presas, especialmente nos nossos dias, onde o materialismo é muito forte, onde a preocupação com o dinheiro é muito forte, e às vezes não querem arriscar, ter experiências com Deus. Isso nos remete a uma história muito interessante, muito rica, mas assim, de muita fé. A experiência de Jó. Jó era um homem rico, muito rico daquela região, e Deus, para ele, estava acima de tudo, da sua família, da sua riqueza e até da sua saúde. Então, Jó não tinha nada que prendesse ou que colocasse em competição com a sua adoração e a sua vida e o seu caminho diante de Deus. Esse ato de renunciar aos bens materiais simboliza negociar as posses terrenas por valores eternos. É um teste de desapego e sacrifício. Mas vamos continuar com os verbos aqui. Jesus falou para ele: vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres. Isso aqui, Jesus está mostrando para ele o caminho da generosidade. Olha só o que é que diz Lucas, capítulo 3, o versículo 11. Lucas 3, 11 diz o seguinte: e respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma forma. É o que Jesus está sempre nos ensinando, que a palavra de Deus está sempre nos ensinando. Era o que aqueles discípulos iniciais, junto com os apóstolos ali, estavam fazendo e que nos serve também de ensinamento. Na verdade, a generosidade é um dom de Deus. E existem pessoas que têm esse dom de forma específica. Gosta de ser generoso. É despreendido das coisas materiais, ainda que as tenha. Então, a generosidade é um sinal de um coração transformado. Lá em Atos, capítulo 20, o versículo 35, o final do versículo diz assim: melhor coisa é dar do que receber. Quem já teve a oportunidade
de ter essas duas experiências, de poder ajudar outras pessoas, e quem já teve a oportunidade também de ser beneficiado, de ser ajudado por alguém. Escolhendo os dois, é realmente melhor dar do que receber. Eu tenho essas duas experiências, já passei por essas duas experiências, de poder ajudar e também de ser ajudado. Eu lhe garanto que o prazer de quem recebe é bom, é prazeroso, mas o prazer ainda maior é de quem pode contribuir, que pode dar, que pode ajudar. E a Bíblia nos chama a sermos generosos, a compartilhar com os que estão necessitando naquele momento ali, e fazer o bem sem esperar nada em troca. Olha lá, a ação de compartilhar com os necessitados é um reflexo do amor e compaixão de Cristo. A pessoa que é generosa, ela tem o seu coração generoso e é uma pessoa altruísta. São vários casos na Bíblia, nas cartas de Paulo, Coríntios e outras cartas, de pessoas, de igrejas que contribuíram. E esses que contribuíram, essas igrejas, dessas pessoas que contribuíram, se sentiam privilegiados em ter a oportunidade, ter o privilégio de contribuir para a causa, para ajudar as pessoas. Bem, mas nós vamos ver mais um verbo aqui. Vem, era Jesus dizendo para ele, depois que ele fizesse isso, ele voltasse e viesse para Jesus. E aí está indicado o caminho da intimidade com Deus. Não foi à toa que o próprio Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus nunca dispensou e nunca dispensará qualquer um que queira ir a Ele. Ele nos convida a vir. Este é um convite à intimidade com Ele. Ir a Jesus significa, ir a Jesus significa abandonar nossas antigas formas de vida e buscar um relacionamento pessoal, individual com o Senhor, com o nosso Salvador. Esse vem de Jesus é um convite especial que ele fez àquele jovem e faz também a cada um de nós. Se nós já estamos com ele, nós precisamos ter ainda maior aproximação com ele. Maior relacionamento, um relacionamento mais íntimo, que ele nos dá esta oportunidade. Se formos olhar os discípulos, os apóstolos que andavam com ele,
eram 12 com quem ele tinha intimidade. Mas, desses 12, ainda existiam 3 entre eles que tinham ainda maior intimidade com o Senhor Jesus. Nós podemos alcançar níveis de intimidade, de estar ainda mais perto do Senhor Jesus, ter esse relacionamento íntimo com Ele. Mas tem mais um verbo. Segue-me. Aqui está configurado o caminho do discipulado. Olha só o que é que diz Lucas 9, 23. Diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus poderia ter falado esse versículo aqui para aquele jovem. Talvez tivesse o mesmo efeito do versículo que Jesus falou, que aqui é necessário ter renúncia. Negar-se a si mesmo é não fazer a sua própria vontade. É negar o seu eu. É tirar o seu eu do trono e colocar o Senhor Jesus. Então, veja só. Após o convite à intimidade, Jesus nos chama para ser discípulo. Ele nos chama ao discipulado. A vida cristã é mais ou menos assim, não importa a idade que você tenha. Quando você recebe o Senhor Jesus no seu coração, ainda que você tenha todo o conhecimento, você nasceu na família de Deus. É muito comparado com o nascimento terreno, porque você nasce, você ainda não tem experiência com ele, você precisa ter os primeiros alimentos básicos. E a Bíblia fala que é o leite, o primeiro alimento. À medida que você vai crescendo, aí sim, você começa a ter maturidade. À medida que você vai seguindo a Jesus, você começa tendo compromisso de vida, você começa a andar nos seus caminhos, a aprender os seus ensinamentos e viver conforme os seus princípios. Então, é isso que acontece, o que é chamado de maturidade cristã. Quando a gente trabalhava na PEC, que a gente falava da evangelização de crianças, a gente dizia sempre assim: você demora 15 minutos para evangelizar uma criança, 15 minutos. Você demora mais uns 10 minutos para fazer a confirmação da sua decisão, e depois você demora 80 anos para discipular, ou mais. Então, o discipulado não tem fim, só quando a pessoa vai. Então, esse segue-me é a chamada para seguir o exemplo
de Jesus, é caminhar nos passos de Cristo, é aprender com os seus ensinamentos. Significa tornar-se um discípulo verdadeiro e comprometido com a missão. Ainda tem um verbo. Terás um tesouro. Esse é o caminho da recompensa. Terás um tesouro no céu. Tem um versículo também que é bem interessante, que vai redundar nisso aqui, lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20. Mateus capítulo 6, 19 e 20, diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então está aqui: ajuntai tesouros no céu. E aquele jovem estava sendo desafiado a andar nesses passos aqui, e ele teria uma recompensa. E Jesus não omitiu, não ocultou isso dele. Se isso nos serve de ensinamento, devemos compreender isso também, que qualquer coisa que possamos nos desprender aqui na terra, em troca do tesouro que teremos no céu, porque lá o tesouro é seguro. Senão, nos desprendermos disso, podemos ter prejuízo na vida eterna. Isso nos faz lembrar o exemplo de Jó, o grande exemplo de Jó. Uma história linda, todos nós conhecemos. E sabe por que Jó passou por toda aquela aflição, por todo aquele sofrimento? Porque Jó tinha muitos bens e também uma boa saúde. Até isso. Se Jó não tivesse toda aquela riqueza, como o diabo ia ter argumento para cair em cima da vida de Jó? Talvez ele fizesse só a última parte, que seria mexer na saúde de Jó. Mas Jó tinha muita riqueza, e não foi só a traça e a ferrugem, não, foi tudo junto e muito pior do que isso. Então, o Senhor Jesus promete uma recompensa eterna que nunca se acabará. Este tesouro é a vida eterna e a comunhão perpétua com o nosso Deus. Nada, qualquer coisa que você possa imaginar pode ser comparado
com a vida e a comunhão eterna, perpétua com o nosso Deus. A recompensa celestial é incomparável às riquezas terrenas e é a esperança que nos motiva estar aqui, que nos motiva seguir ao Senhor Jesus. Não existe nada que se possa ser comparado com o que Ele nos oferece como recompensa ao passarmos por esse chamado, por esse processo, pela renúncia que Ele convida. E aqui nós temos, já estamos chegando ao final aqui, terás um tesouro no céu. Esta é a recompensa que Ele nos promete. A instrução de Jesus em Mateus capítulo 19, versículo 21, oferece uma sequência clara de passos para alcançar a perfeição espiritual. Por isso que este é o caminho da perfeição. E o Senhor Jesus nos convida a todos a que trilhemos por esse caminho. E finalizando já esta palavra, essa mensagem, essa reflexão nesta noite, nesse versículo, nós temos aqui esta sequência de passos. E a minha pergunta para finalizar é essa: em qual desses passos aqui você falta ou precisa melhorar? A obediência, o desapego, a generosidade, a intimidade com Deus, o discipulado, o segue-me e também, finalmente, a recompensa que Ele nos dá. Nós precisamos, a cada dia, buscar o Senhor. Nós precisamos entender os princípios que norteiam a nossa fé, o nosso chamado para seguir ao Senhor Jesus. E que nada das coisas aqui na terra tenha prioridade sobre a nossa vida. Que a prioridade seja servir ao Senhor, cumprir o nosso chamado que Ele nos deu, para que tenhamos esta recompensa eterna, maravilhosa, com o Senhor Jesus na eternidade. Que o Senhor assim nos abençoe.